Gente, o que acabou de acontecer com Alexandre Ramagem nos Estados Unidos é simplesmente histórico. É o tipo de coisa que vai entrar para os livros, como o dia em que o STF foi internacionalmente desmoralizado. O dia em que Alexandre de Moraes foi oficialmente tratado como perseguidor político por uma das maiores potências do mundo. E olha, quando eu digo desmoralizado, não é força de expressão. É humilhação pública, é tapa na cara do judiciário brasileiro. É o mundo inteiro vendo o que já sabíamos há tempo, que o STF virou instrumento de vingança política. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, acabou de blindar Alexandre Ramagem. E não foi uma proteção qualquer, não. Foi uma declaração clara, direta e sem meias palavras. Os processos contra Ramagem são perseguição política. Traduzindo, o governo Trump está dizendo para o mundo inteiro que Alexandre de Moraes é um perseguidor, que o STF não age com justiça e que o Brasil, sob o comando dessa turma, virou uma ditadura judicial. E sabe o que é mais revoltante? Enquanto Moraes tentava usar todo o aparato do Estado brasileiro para trazer Ramagem de volta, os americanos simplesmente fecharam a porta na cara dele. Mas segura aí, porque o que você vai ouvir agora sobre essa decisão vai te deixar indignado. E eu te garanto, no fim desse vídeo, você vai entender por que essa proteção à Ramagem não é só uma vitória dele, é uma vitória de todos os brasileiros que acreditam na liberdade e na verdadeira justiça. É o começo do fim da era Moraes. Alexandre Ramagem está em Miami desde setembro. E não é escondido não, ele está lá vivendo sua vida normalmente, sob total proteção das autoridades americanas. Pessoas próximas ao deputado confirmam que ele está tranquilo e protegido, e que a decisão de mantê-lo em solo americano não foi acidental. Foi uma escolha deliberada do governo Trump, uma mensagem política clara. E essa mensagem diz o seguinte: nós não vamos compactuar com regimes que perseguem opositores políticos. E olha que interessante, enquanto Moraes mandava ofícios, fazia pressão diplomática e tentava mobilizar todo o aparato da PGR e da Polícia Federal para trazer Ramagem de volta, o que aconteceu? Nada. Os americanos simplesmente ignoraram. E sabe por quê? Porque nos bastidores, Marco Rubio já tinha deixado claro que nenhum pedido de extradição seria aceito. Nenhum. E a justificativa? Crime político. Isso mesmo. O governo dos Estados Unidos classificou os processos contra Ramagem como perseguição política. E com essa classificação, o Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos simplesmente não se aplica. Mas espera que fica melhor. Fontes da própria Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal já admitiram, em caráter reservado, que as chances de trazer Ramagem de volta são zero. Zero. Eles sabem que perderam. Sabem que a palavra final cabe a Marco Rubio, e Rubio já deixou claro de que lado está. Do lado da liberdade, do lado de quem luta contra ditaduras judiciais, e do lado oposto de Alexandre de Moraes. Aliás, falando em Rubio, você lembra o que ele disse publicamente sobre o ministro do STF? Ele chamou Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. Leu direito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos cargos mais importantes do mundo, acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil de violar direitos humanos. É uma humilhação sem precedentes. É o tipo de declaração que deveria estar estampada em todos os jornais do país. Mas, claro, a grande mídia brasileira fingiu que não viu. Porque é sempre assim, não é? Quando é para defender Moraes, eles passam pano. Quando é para expor a verdade, eles abafam. E tem mais. Rubio não só classificou Moraes como violador de direitos, como também já defendeu publicamente a aplicação de sanções contra o ministro. Sanções contra o ministro do STF. Você consegue entender a gravidade disso? Os Estados Unidos estão tratando Alexandre de Moraes como tratam ditadores, como tratam violadores de liberdades fundamentais. Isso não é uma opinião isolada, isso é a posição oficial do governo Trump. Então, quando Ramagem diz que está tranquilo e protegido, ele não está exagerando. Ele tem um respaldo explícito da maior potência do planeta. Ele está sob a proteção de um governo que decidiu enfrentar de frente o STF brasileiro. E sabe o que isso significa?
significa que o jogo virou. Significa que a ditadura judicial de Moraes encontrou um adversário à altura. E significa que o mundo está de olho no que acontece aqui. Gente, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você também sente indignação com os abusos do STF e quer ver a verdade sendo mostrada sem censura, já deixa o like aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que você quer ver a verdade que a grande mídia esconde. E olha, cada clique seu ajuda esse trabalho a crescer e continuar mostrando o que eles tentam esconder de você. Então, bora juntos, aperta o botão e vamos seguir com o que ainda vem por aí. Porque o melhor está só começando. Agora, vamos entender o tamanho da derrota de Alexandre de Moraes. O ministro, que se acha o dono do Brasil, que manda prender, que censura, que persegue, acabou de descobrir que fora daqui ele não é nada. Ele é só mais um juiz autoritário de um país periférico tentando impor sua vontade sobre quem não aceita mais suas arbitrariedades. E o pior para ele é que isso não ficou restrito aos bastidores diplomáticos. Isso virou público. O mundo inteiro viu. O tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos, é claro, não prevê o envio de condenados por crimes de natureza política e essa é exatamente a classificação que o governo americano deu aos processos contra a Ramagem. Crime político, perseguição judicial, abuso de poder. E quem vai contestar isso? Moraes? Lula? Eles vão bater de frente com o governo Trump? Vão dizer que os Estados Unidos estão errados? Boa sorte com isso. E olha que irônico, Moraes passou anos se apresentando como o grande defensor da democracia. O homem que salvou o Brasil das ameaças à ordem constitucional. Só que agora, quem está sendo tratado como ameaça à democracia é ele mesmo. Quem está sendo acusado de violar direitos é ele. E quem está sendo humilhado internacionalmente é ele. A máscara caiu e o mundo viu a verdadeira face do STF de Alexandre de Moraes. Mas tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais simbólico. Ramagem não está escondido. Ele não fugiu. Ele não está vivendo clandestinamente. Ele está em Miami, em plena luz do dia, dando entrevistas, postando nas redes sociais, vivendo sua vida normalmente. E sabe por quê? Porque ele tem a consciência tranquila. Porque ele sabe que não cometeu crime nenhum. E porque ele tem a proteção de um país que entende o que é liberdade de verdade. Enquanto isso, no Brasil, Moraes continua mandando prender, continua censurando, continua perseguindo. Mas a diferença é que agora o mundo está vendo. E não é só o governo Trump que está percebendo. E não é só o brasileiro que está percebendo. Outros países já começam a questionar o que está acontecendo por aqui. A ditadura judicial brasileira está sendo exposta. E Ramagem virou o símbolo dessa resistência. Aliás, aproveita e me conta uma coisa aqui nos comentários. Você acredita que Alexandre de Moraes vai continuar impune depois de tudo isso? Ou você acha que essa humilhação internacional é o começo da queda dele? Comenta aí, deixa a tua opinião marcada que eu sempre leio e respondo os primeiros. Quero saber o que você pensa sobre isso. E olha, não é só Ramagem que está sendo protegido. O que os Estados Unidos estão fazendo é mandar um recado claro para qualquer brasileiro que esteja sendo perseguido por Moraes. Venham para cá, nós vamos proteger vocês. Isso é uma declaração de guerra diplomática. É os Estados Unidos dizendo que não reconhecem mais a legitimidade das decisões do STF quando elas são claramente políticas. É uma ruptura histórica nas relações entre os dois países. E quem provocou isso? Alexandre de Moraes. Ele cavou a própria cova. Nos bastidores de Brasília, o pânico é geral. Integrantes da PGR e da PF já sabem que perderam. Já sabem que Ramagem não volta. E já sabem que qualquer tentativa de insistir nisso só vai aumentar o desgaste internacional do Brasil. Mas o que eles podem fazer? Admitir publicamente que os Estados Unidos classificaram os processos como perseguição política seria confirmar